A paz do Senhor, amados. Amém? Tudo bem com você? Você está feliz de estar na casa do Senhor? Aqui é o melhor lugar que nós poderíamos estar. Não há lugar melhor do que estar na casa do Senhor Jesus. Aqui é descanso para a nossa alma, aqui é direção para a nossa vida. E aqui Deus nos faz crescer, nos faz aprender diante da sua palavra. Amém? Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo de número 12 e o verso de número 2. Hebreus, capítulo de número 12 e o verso de número 2. Enquanto você abre a Bíblia, eu vou abrir meu copo d'água aqui, tá? Amém? Já está ali para a gente ler, né? A palavra do Senhor, escrito aos Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 2, diz assim: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse, pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz. E agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e diz: ai, ai, ai. Estou brincando, pode sentar, querido. Os irmãos ficam meio sérios na hora da palavra, né? A gente tem que dar uma... Senão o coração fecha, a palavra não entra. Queridos, deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem aqui nunca passou pelo dia mal? Quem aqui nunca teve um momento de provação, de luta, de desânimo na sua vida? Eu acho que seria uma utopia a gente dizer que esses momentos eles não fazem parte da nossa vida. E como cristão, parece que isso se maximiza. Parece que isso faz parte do nosso cotidiano. E a verdade é que o dia mau, o sofrimento, o desânimo, ele é praticamente normal na nossa vida. Porque ele faz parte de um processo de crescimento e também de aprendizagem para a gente. Por exemplo, seu filho ele só vai descobrir que uma tomada é ruim para ele de duas formas. A primeira, se você educar ele com uma varinha dizendo não mexe aí, ou se ele botar o dedo lá e levar um choque, ele vai saber que nunca mais ele vai poder botar o dedo lá. Então vai ser um dia mau para ele. Mas todo dia mau traz uma aprendizagem. Todo o processo tem esses dias maus, porque gera um crescimento, gera uma aprendizagem. Isso para ele, no momento, vai trazer dor. Não vai ser legal. Mas para o caminho dele, pode ser um aprendizado que vai fazer com que ele preserve a vida dele por muito tempo. Porque se ele não levar um choque quando ele é criança e não souber que ali tem energia, quem sabe depois de grande ele vai ter coragem de botar a mão no meio dos fios lá e capaz de morrer eletrocutado. Então, o dia mau, ele faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia. E na nossa caminhada com Deus, o dia mau, ele também faz parte do nosso dia a dia. Essas tempestades que se levantam, esses ventos fortes que se levantam, eles fazem parte da nossa vida. Para que a gente possa crescer, se desenvolver. Então, o dia mau, ele não vem para te destruir, não, ele vem para te deixar mais forte. O dia mau, ele não vem para fazer você parar ou desistir. O dia mau, ele vem para que você possa ir mais longe, criar resistência e ir mais longe. O dia mau, ele não é o dia para você parar e desistir das coisas. Não, o dia mau é para você subir nele, fazer um degrau e melhorar a sua vida. É assim que Deus espera que a gente faça no nosso dia mau. Então, por mais que você passe por esses momentos, por mais que você passe por esse dia,
O desejo de Deus é que você não pare no meio da sua caminhada, que você não desista. E se a gente fosse colocar um tema hoje na nossa mensagem, ia ser justamente esse: não desanima. Vai, continua, segue em frente. Porque Deus tem um caminho lindo para você. Deus, ele já olhou toda a sua história, ele sabe o começo, ele sabe o fim. E os planos de Deus, irmãos, são maiores do que os nossos, são melhores do que os nossos. Eu não sei o que você projetou para você, mas Deus tem algo muito lindo para você. Então, se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e o dia mal também faz essa cooperação, não desista. Não tome o dia mal como o fim da sua trajetória, mas use ele nessa noite como um dos melhores que Deus tem para a sua vida. E a verdade é que na Bíblia nós vamos ver que dezenas e centenas de pessoas passaram e tiveram seus dias maus. Nós vamos acompanhar homens como Jó, que em um dia perdeu sua riqueza, perdeu seus filhos, mas o mais importante, não perdeu a sua confiança em Deus. Nós vamos ver homens como José, que um dia estavam no descanso e na comunhão da sua família, e no outro dia estava sendo jogado num poço para ser vendido como escravos. Nós vamos ver histórias de homens e mulheres que passaram por provações, passaram por desertos, por momentos de dificuldade, mas não foi o momento de desistir. E aquilo fez com que eles crescessem, se desenvolvessem e experimentassem o sobrenatural de Deus na sua vida. Jesus, ele diz: no mundo tereis aflição. Jesus está dizendo: ei, no mundo você vai ter os seus dias maus. Ponto. Mas ele diz: mas tem de bom ânimo. Jesus está dizendo: ei, você vai passar por dificuldade, vão vir ventos, vão vir tribulações, mas não desiste, não para, não desanima. O dia está ruim, tranquilo, levanta a cabeça, tem coisa melhor amanhã, não para. Sabe, até Jesus passou pelo seu dia mau. E o texto que nós lemos, ele diz justamente isso. Era Jesus olhando para a cruz. E a oração de Jesus antes da cruz foi: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas eu quero viver a tua vontade. Sabe, essa tem que ser a nossa oração. Senhor, nós estamos vivendo num tempo difícil, nós estamos num momento de desânimo, parece que as coisas vão ruir, você diz: mas faça a tua vontade, e você vai ver aquilo que Deus pode fazer. Amém? Querido, se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e o dia mau faz parte dessas todas as coisas, qual é o problema do dia mau? O dia mau tem um problema. E um dos problemas do dia mau é justamente as decisões que nós tomamos nos dias maus. Sabe, muitas pessoas, nos momentos das dificuldades, eles tomam as decisões. É por isso que a gente vai ver um número por exemplo, de suicídio muito grande. Por quê? Porque no momento da dificuldade, algumas pessoas acharam que era melhor tirar as suas vidas, encerrar o ciclo de sofrimento, pensando que as coisas iriam melhorar. Sabe, pessoas que no momento de dificuldade decidiram: eu vou acabar com a minha vida, eu não aguento mais esse tempo que eu estou vivendo, eu vou acabar por aqui o meu sofrimento. As pessoas vão viver melhor, os meus filhos vão viver melhor, meu esposo, minha esposa vão viver melhor, eu não preciso passar por isso. É por isso que em momentos de dificuldades, pessoas acham melhor terminar o seu relacionamento. Olham para sua esposa e digam: olha, eu não mereço passar pelo que eu estou passando. Eu não preciso passar por isso.
Hoje eu coloco um ponto final nesse sofrimento. Homens que olham para suas esposas e dizem: olha, eu não aguento mais essa situação, a minha esposa parece que não me entende, então eu vou colocar um fim no meu relacionamento, acabou. É por isso que no dia mau, pessoas têm coragem de pegar uma arma e cometer um assassinato, porque pensam que vão colocar um fim em todo o sofrimento, vão colocar um ponto final naquele problema. É por isso que no momento do dia mau, você acaba jogando sobre o seu filho algumas palavras de maldição. É por isso que no dia mau, pessoas acabam jogando o seu ministério no lixo, desistindo daquilo que Deus propôs para que eles pudessem viver. É por isso que no dia mau, pessoas vão colocar à falência as suas empresas. Sabe, o dia mau ele tem esse problema. Porque as pessoas acreditam que aquele é o fim. As pessoas estão acreditando que aquele momento que elas estão passando é o que elas vão viver o restante de suas vidas. Então elas acabam colocando um ponto final. E acabam tomando decisões precipitadas que vão trazer resultados para toda a sua vida. Para a vida dos seus filhos. Para a vida da sua família. Para a vida de pessoas que estão ao seu lado. Só que o dia mau não é dia de tomar decisão. O dia mau não é dia de você tomar decisão. Quando você chega em casa e começa uma briga com a sua esposa, ei, deixa eu dizer uma coisa para você, não é hora de você tomar uma decisão. Quando você, mulher, já não está mais aguentando a situação de ver o seu marido, quem sabe, buscando insights e buscando em outras coisas, aquilo que não é agradável ao Senhor e nem ao seu relacionamento, não é momento de você tomar uma decisão. Quando a sua vida financeira não está aquilo que você projetou e planejou para você e para a sua família, não é hora de você tomar uma decisão. Quando a sua depressão estiver tomando, sabe, o ápice, ei, não é hora de você tomar uma decisão. Eduardo, então o que eu faço na hora do dia mau, na hora do ápice, o que eu faço? Se eu não tomo uma decisão, o que eu faço? Você faz aquilo que Jesus falou quando estava ministrando. Ele diz, ei, entra no teu quarto, fecha a porta, vai para o secreto. Vai para o secreto. A tua depressão está chegando a um pico que você não aguenta. Ei, não usa rede social, irmão. Não desconta no teu esposo. Não desconta na tua esposa. Vai para o secreto. Dobra o teu joelho e começa a chorar na presença de Deus e dizer, Senhor, eu não aguento mais a vida que eu estou levando. Quando você não aguentar mais olhar para a cara do teu esposo, ei, não fala nada, vai para o secreto. Diz, Senhor, eu não aguento, não foi essa vida que eu pensei para mim. Mas não toma uma decisão. Não busca conselho com ninguém, irmão, vai para o secreto. Vai para os pés do Senhor, porque lá Ele vai te dar uma direção, uma resposta. Eduardo, vai passar, não sei. Mas aquele momento, aquela situação, aquele atrito vai diminuir, você vai sair do quarto melhor. Aí você vai poder olhar e dizer, tudo bem, consigo vencer mais um pouco. Mas não tome uma decisão no dia mau. Não faça isso.
pessoas que fizeram isso se arrependem. A Bíblia vai nos contar a história de Elias. Irmãos, Elias subiu no monte, orou, o fogo caiu. 950 profetas de Baal foram destruídos. E de repente Jezabel se levanta e diz: ei, hoje, em 24 horas, se a tua cabeça não estiver na minha mão, sabe o que Elias faz? Elias sai. Elias vai para uma caverna, e na caverna ele diz: Senhor, eu não mereço viver o que estou vivendo. Pode tirar minha vida. Eu não preciso mais viver isso. Eu não sou melhor que meus pais. Elias desiste do seu ministério, desiste da sua vida por causa de um dia mau, por causa de uma afronta. Dia mau não é dia de você tomar decisão. Dia de tomar decisão é quando você busca conselho nos braços do Senhor, aos pés do Senhor, e você consegue entender aquilo que Ele tem para a sua vida, e você vai crescendo, você vai usando o dia mau como um trampolim para coisas maiores, para coisas melhores da sua vida. Então no dia mau, não tome nenhuma decisão. Não tome. Não tome, irmãos. No dia mau tem outra coisa que você não pode fazer. Ou pelo menos nós não devemos fazer. Você não pode se definir pelo dia mau. O dia mau não te define. O dia mau não define quem é você. Você é filho de Deus. Ponto. No começo e no final da sua história. O filho pródigo, quando saiu de casa, passou por todo o processo que passou. Quando ele está lá na situação que todos sabem, desejoso de comer as bolotas que os porcos comiam, ele diz assim: eu vou voltar para o meu pai. Eu vou dizer para ele: pai, eu pequei contra os céus, pequei perante ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas me faz como um dos empregados aqui da tua casa. A Bíblia diz que ele volta, e quando ele volta, a primeira coisa que o pai faz é dizer: este é o meu filho, que estava morto, mas reviveu, que estava perdido, mas foi encontrado. Sabe, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você peca, você é filho. Quando você pede perdão para Deus, você continua sendo filho. Quando você se afasta, você é filho. Quando você se aproxima, você continua sendo filho. Quando você erra, você é filho. Quando você conserta o seu erro, você continua sendo filho. Para Deus não existe mudança nenhuma. Você foi gerado em Jesus e você é filho de Deus. No começo da tua trajetória, se você subir, se você descer, se você passar por lugares diferentes, não importa para Deus, você ainda é filho. Entenda isso. Davi não era um adúltero. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas Eduardo, ele adulterou, mas ele continuava sendo um homem segundo o coração de Deus. Moisés não era um assassino. Eduardo, mas ele assassinou alguém, mas não era. Ele foi um libertador, ele foi um legislador de Israel. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você não é aquilo que você cometeu. Você é filho. Você pode não entender isso, mas você é filho. Eduardo, mas eu estou afastado, mas você é filho. Eduardo, mas eu adulterei, mas você é filho. Eduardo, eu estou longe dos caminhos do Senhor, mas você é filho.
E se você voltar por aquela porta e dizer, Senhor, eu estou me arrependendo, Ele está dizendo, eu te aceito como filho. O dia mal não te define. O seu erro não te define. Nós temos que parar de acreditar no que as pessoas falam em relação ao que nós somos. Nós somos filhos de Deus. Se as pessoas disserem o contrário, irmão, deixa falar. Seu pai está lá, ele está vendo. Ele sabe quem você é. E nada mais importa para Deus do que a consciência de um filho saber, eu tenho um pai e esse pai me ama. Então nessa noite não deixe que os seus erros, os seus pecados, as suas mazelas definam quem você é. Você é filho de Deus, coloque isso no seu coração. Deixa eu dizer uma coisa para você, contar uma história para você. Uma vez, eu acho que era 95, 96, irmão, não lembro bem. Se eu não estou enganado, o salário mínimo era 180. Para quem lembra bem, deve ser isso. Quando eu comecei a trabalhar, o salário mínimo era 280. Então, acho que eram 180 reais. E o pai me deu 50 reais. E ele disse assim, vai na padaria e compra pão. Irmão, 50 reais era muito dinheiro, era quase a metade do salário mínimo. E naquele tempo as coisas eram tão boas que R$1 você comprava 10 pães. Quem lembra desse tempo? É bênção, né, irmão? Profetiza para voltar esse tempo. A gasolina era 50 centavos. Irmão, era tudo muito barato. Hoje você vai na casa do pão, você não traz 10 pães com R$1. Só se o irmão Alberto te dá. Brincadeira, irmão Alberto. Mas eu fui. Daqui a pouco vai ter aparecer gente lá pedindo. Eu fui na padaria Silvano, lá perto de casa. E eu fui com 50 reais nas mãos, tal, para comprar os pães. Eu comprei 10 pães. E lá, irmão, tinha um cajuzão. Irmão, aquilo não era de Deus aquilo, mas olha, era bom. Era um caju. Aquilo era muito bom, era 50 centavos ou 25 centavos, uma coisa assim. E eu aproveitei que o pai tinha me dado 50 reais, eu estava com dinheiro, eu comprei, e a minha ideia era o seguinte, eu ia para casa comendo aquele caju, porque quando eu chegasse em casa eu não ia ter mais o caju, não precisava dividir com a Daiane, que era a que estava em casa. Era um pensamento de gordo desde cedo, irmão, coisa de só Jesus na causa. E eu fui fazendo isso, eu coloquei meu plano em prática, eu peguei o troco, e peguei o saco de pães, tirei o doce de dentro do saco e botei o troco dentro do saquinho e botei dentro do saco de pães, da bolsa. E fui para casa, fui comendo. E no meio do caminho já tinha acabado. Por incrível que pareça. Eu não era gordo, irmão, eu era bem magrinho. Mas tinha acabado. E eu não sei por que razão eu peguei o papelzinho que fica embaixo, aquele branquinho que ficava embaixo, eu amassei e joguei dentro do saquinho. E tirei o saquinho de dentro da bolsa, joguei ali dentro, amassei e joguei fora. E fui para casa. Quando cheguei em casa, botei os pães em cima da mesa, aí fui botar a mão no bolso, que era aqueles abrigos de escola que o zíper não funcionava mais, e não achei todo mundo tem esse, né? E eu não achei o troco. E eu botei num bolso, aí tinha outro bolso aqui, eu botei e não achei. Eu botei a mão dentro da sacola e não achei. E eu me lembrei assim, eu acho que eu joguei fora. Irmãos, era R$48,50. Era muito dinheiro naquela época. E eu disse, meu Deus, agora? O pai vai me pegar. E eu falei, dei a mãe assim, cadê o troco? Assim, mãe, eu acho que eu joguei fora. Mas já comecei a chorar. Eu acho que eu joguei fora, eu acho que eu joguei lá no bueiro. E a mãe disse, tá, vai lá procurar. Aí fui eu e o meu irmão. Aí fomos lá. Era eu e a Rosinha. Daí a gente foi lá e a Rosinha procurou. Onde é que jogou? Eu joguei por aqui, eu joguei por aqui. A gente não achou, irmão. Não achamos e eu fui embora e já fui pensando, o pai vai me dar uma surra, porque agora R$50 jogado fora. Irmão, eu cheguei em casa, eu fui direto assim, a gente morava numa casa grande, eu fui direto para a parte de trás, assim, e fiquei lá atrás, assim, encostado na parede, chorando. Porque eu disse, agora o pai vai me bater. E daqui a pouco meu pai veio. O pai era um italianão. Ele veio na porta e disse assim, o que foi? Deu assim, pai, eu fui lá comprar o pão e
Eu comprei um coelho, botei dentro e joguei fora. E ele assim, deixa. O pai era meio grossão assim, não tinha esse, meu filho. Deixa, vem cá. Ele me abraçou e disse assim, era só dinheiro. E tu é meu filho. O dia mal não te define, irmão. Teu pecado não te define. Deus está olhando para você da mesma forma como Ele olha quando você foi gerado em Jesus. Você é filho de Deus, Ele olha para você e diz, esse aqui é meu filho. Aí alguém diz, mas ele está cheio de pecado. Você diz, ele é meu filho. Mas ele diz, mas ele cometeu um monte de erro. Mas ele é meu filho. Não deixe que o dia mal defina quem você é. Não deixe que essas coisas acumulem na sua cabeça um sentimento de menosprezo em relação a Deus. Não faça isso. Deus, Ele não aceita menos de você do que você reconheça a paternidade dEle sobre a sua vida e que você viva isso, tenha certeza disso, a convicção disso e entenda, eu tenho um Pai que me ama, acima de todas as circunstâncias, acima de qualquer problema, eu tenho um Pai que me ama. Você consegue entender isso? O texto que nós lemos, ele diz assim, a parte B do versículo diz assim, ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Hebreus 12 e 2. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado do lado direito de Deus. Vamos trocar a cruz pelo dia mal? Vamos? Diz assim, ele não deixou que o dia mal fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação. E agora está sentado do lado direito de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. O dia mal não anula a promessa de Deus sobre a tua vida. Entenda isso. Irmão, o dia mal faz parte do processo, ponto. Você vai ter que passar pelo dia mal? Vai, ponto. Vai ser ruim? Vai, ponto. Vai fazer você crescer? Vai, ponto. Vai anular as promessas de Deus sobre a sua vida? Não. Quais são as promessas de Deus sobre a sua vida? Deus me prometeu que ia ter uma família. Ok, então não é a primeira briga em família que você vai desistir da sua família. Deus me prometeu que ia ser próspero, Eduardo. Ok, então não é o primeiro problema na sua empresa que vai fazer com que você abra falência. Deus me prometeu um ministério, então não é a primeira cobrança sobre a sua vida que vai fazer você desistir do seu ministério. As promessas não mudam. O processo é difícil? É. Gera dor? Gera. Você vai chorar? Vai. Mas a promessa ainda está de pé. A Bíblia vai dizer que Jesus olhou, ele não olhou para a cruz como impedimento. Sabe por quê? Porque ele tinha uma promessa. Qual era a promessa? A promessa de Deus era, você vai lá, você vai morrer, e essas pessoas vão ser geradas em mim através de você. Elas vão receber a salvação através da sua morte. Elas vão ser resgatadas da morte através do seu sacrifício. Elas vão ser chamadas filhos de Deus através do sangue que você vai derramar. Ei, a promessa de Deus é, você vai alcançar, você vai chegar, você vai fazer. Então o processo não pode fazer você desistir disso. Olhe para o processo e diga, não vou desistir. Não vai ser isso que vai me fazer parar. Eu não vou deixar de acreditar nas promessas. Deus tem coisas para você que você ainda não viveu, mas você já está pensando em desistir por causa da dificuldade. Não desista. A promessa não é anulada pelo processo que você está enfrentando. Amém? O conjunto está aí? Eu quero que você se coloque de pé. Eu quero que você faça uma coisa comigo. Eu quero que você traga à memória todas as promessas que Deus fez para você. Feche os teus olhos. E começa a pensar desde o primeiro dia que você colocou os seus pés dentro de uma igreja, as promessas que Deus fez sobre a sua vida. Você consegue lembrar de tudo? Das promessas que Ele fez sobre o seu casamento,
das promessas que Ele fez sobre a sua família, das promessas que Ele fez sobre o seu ministério, das promessas que Ele fez sobre aquilo que você geraria em Deus. Você consegue lembrar de tudo que Deus prometeu para você? Começa a lembrar, começa a trazer isso à tona. E começa a pensar em quantas coisas você já alcançou em Deus. Começa a pensar quais foram os processos que você já passou, as dificuldades que você já enfrentou. Mas você está aqui. Irmãos, a promessa vem de Deus e Ele não muda. As promessas vêm dEle. Não fui eu que fiz. Tem pessoas que estão longe. Parece que estão olhando as promessas como se estivessem muito longe ainda. Tem pessoas que no seu coração disseram: Senhor, isso já não é mais para mim. Isso é dor do processo. Isso é porque você está adoecido, é porque você está machucado. Mas as promessas de Deus não mudou, irmão. Elas não vieram da minha boca, elas não vieram da boca do pastor, elas vieram de Deus sobre a sua vida. Quem sabe você está dizendo: Senhor, eu não vou mais viver isso, porque eu acho que eu não consigo. Consegue. Senhor, isso não é para mim. É. Mas Deus é muito grande, mas é a promessa de Deus sobre a sua vida. E nada vai mudar isso. Nenhum problema, nenhuma dificuldade, nenhum dia mau, nenhuma tempestade, nada vai mudar aquilo que o Senhor prometeu sobre a sua vida. Feche os teus olhos nessa noite. Espírito Santo de Deus, Pai, nós estamos debaixo da Tua palavra, Senhor. Nós estamos debaixo das Tuas promessas. Assim como o Senhor não desistiu da nossa vida, assim como o Senhor não desistiu de nós, mas antes disso enfrentou a cruz. E enfrentou, Senhor, sabendo das promessas que o Pai lhe fez. Nós estamos aqui para fazer vivas no nosso coração as promessas que o Senhor fez sobre a nossa vida. Pai, é bem verdade que nós estamos passando pelos processos. É bem verdade que as dificuldades estão vindo, os ventos estão se levantando. É bem verdade que parece quase que impossível de superar as dificuldades, mas nós acreditamos nas Tuas promessas. Nós estamos com os nossos olhos fitos, Senhor, nas nossas promessas que saiu da Tua boca para o nosso coração. Pai, nós não vamos desistir. Não importa o dia que passamos, não importa a dificuldade que vamos ter que enfrentar, mas nós agarramos a promessa que o Senhor nos deu, e debaixo das Tuas promessas nós vamos caminhando, porque a Tua palavra é caminho para a nossa vida, a Tua palavra nos dá direção, nos dá norte. Nessa noite, Espírito Santo de Deus, cura os Teus filhos, cura os corações. Sim, Jesus, apaga essa ferida que foi aberta por causa do dia mau, mas que nessa noite as promessas começam a se levantar nos corações dos Teus filhos, como da mesma maneira que o Senhor fez. Nós acreditamos que o Senhor vai cumprir, e nós colocamos nas Tuas mãos a nossa vida, Pai. Sim, Espírito Santo de Deus, nós não vamos temer o dia mau, nós não vamos desanimar no meio da tempestade, mas nós vamos colocar os nossos olhos no Senhor e vamos continuar marchando, vamos continuar caminhando diante do Senhor, porque acreditamos na Tua palavra, Pai.